Vamos lá. Eu vou falar um pouco de Agile Architecture no mundo real. Por quê? Porque se eu fosse falar de Agile Architecture, eu ia falar de bastante teoria e tem muito assunto. Se você procurar na internet, você vai encontrar um monte de vídeo, de paper. São todos interessantes, eu gosto muito, leio todos. Mas vamos falar da nossa vida real, né? Como é que a gente tenta encaixar isso no nosso dia a dia. E, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Odair Bonin. Hoje eu sou Agile Architecture Manager na CIT. E eu também sou co-host de um podcast, o Conversa Ágil, junto com meu parceiro, o Renato Macedo. Então, procura a gente lá no Spotify. Vocês vão ouvir alguns assuntos que a gente fala sobre isso. E sobre outros também do mundo da agilidade. Bom, Agile Architecture, qual é a real verdade sobre isso? Eu fiz uma pesquisa e eu acho que encontrei alguma causa raiz de como a gente trabalha hoje, de como vários times trabalham hoje com arquitetura. E uma delas está num paper de um cara chamado Winston Royce, de 1970, e ele tem essa figura aqui no paper dele. Não sei se todo mundo está familiarizado, mas é o nosso famoso waterfall, né, galera? O pessoal, todo mundo fala de waterfall e tal, mas não sabe que isso surgiu de uma universidade, de um paper que foi publicado em 1970. Tem o paper dele original na internet, isso é fantástico, e ver como que era a época que ele criou isso. Eu gosto muito de me ambientar, e eu li as coisas que ele comentou, e tudo que ele fez no paper foi para evitar ao máximo risco e retrabalho. Tudo, com todos os comentários, ele se volta ao risco e o retrabalho. Mas olha que interessante, embaixo dessa figura tem um texto que ele coloca, que para mim já é um grande indicador. Ó. Ele escreve isso aqui, lá. Ó. Eu acredito nesse conceito, mas a implementação descrita acima é arriscada e convida à falha. O problema está ilustrado na figura 4. Ou seja, ele já indicou que a gente poderia ter problema, mesmo assim, ele mudou um pouco esse desenho, ele colocou toda a ideia dele desde o começo, e existem variações desse desenho durante o paper. Isso eu acho muito bacana. Qual é essa figura 4? Essa figura 4 é essa, lá do paper. Da fase de teste, ele botou uma seta para uma fase chamada Program Design, e uma outra lá em cima, Software Requirements. O que ele quis dizer com problema? O que ele diz sobre o problema? Ele diz isso aqui, olha só. A fase de teste que ocorre no final do ciclo de desenvolvimento é o primeiro evento que dá para perceber que o software pode estar diferente do que foi analisado. Resumindo, é isso. Ou seja, ele falou que só lá na fase de teste dava para ver que o software não estava fazendo aquilo que era pedido e teria que voltar para essas fases aqui, ó. Ou é a fase de Program Design, ou é a fase de Software Requirements. Ou seja, ou você volta 2 casas, ou você volta, sei lá, 5 casas, né? Então, ou seja, pensando em risco, isso aqui funciona muito bem, porque a gente não chegaria lá em Operations, né, na última fase, sem saber ou sem entender o software, sem que ele esteja fazendo o que foi pensado lá no começo, né? Qual foi a ideia dele para resolver esse problema? Ele criou mais uma fase, e essa fase ele chamou de Preliminary Program Design. Ele sugeriu, então, uma fase que é conhecida nossa, que é a fase de arquitetura. E é dessa fase que saem todos os documentos, documento de visão de sistema, e aí ele colocou algumas coisas da época também, né? Alocação de subrotina. Eu sei que tem alguns sistemas que ainda são assim, mas naturalmente essas fases, esses documentos, eles foram mudando ao longo do tempo, mas ele quis dizer que mais uma fase para a gente verificar que o que estava sendo feito era o que estava sendo pedido e para impedir de alguma coisa muito ruim acontecesse com o software, né? Lá no final. Ou seja, ele aumentou em uma fase. Por isso que tem times que
não têm arquitetura e times que têm uma área específica para analisar essa arquitetura. E segue tudo que está escrito aí nesse quadrado, falando sobre todos os documentos que ele sugere, né? O que significa isso, pessoal? Que a gente está trabalhando, ou muitos times ainda estão trabalhando em cima de um paper que foi desenhado para outro tipo de problema, que é o risco, evitar o risco, no caso aqui. E também, né, a gente já passou aí, sei lá, 50 anos, né, desde que esse paper foi publicado. Então, chegou a hora de mudar, né? A gente sabe quais são os resultados de anos e décadas de waterfall architecture, né? Ou seja, a gente ainda não tem softwares tão resilientes quanto a gente imagina, as coisas ainda são feitas da mesma maneira com que eram feitas há algum tempo atrás, algumas décadas. Até que, em 2001, não lembro muito de cabeça a data, mas em 2001, uma série de engenheiros, cientistas se juntaram, eles estavam muito insatisfeitos em como os sistemas, os softwares eram desenvolvidos e criaram o Manifesto Ágil. Então, eu costumo até falar, a gente comentou em alguns episódios do podcast, a agilidade não foi inventada por agilistas, porque não existia agilistas antes do Manifesto Ágil. Existiam metodologias, mas o termo e como a gente enxerga hoje não existia antes do Manifesto Ágil, que é algo, para mim, genial, algo que foi criado, assim, uma invenção muito importante, né, o Manifesto Ágil. Então, chegou a nova era Agile. Como que chegou essa nova era para a gente? Para fazer um paralelo, eu vou colocar aqui um filme que eu acho muito legal, curto bastante, é o The Thunder, o do McDonald's, né? Aquela história de que uma pessoa está desenhando a cozinha numa quadra de tênis e está fazendo uns testes até chegar no modelo ideal, é o que a gente fala de fase de arquitetura, né? Então, a gente tem uma pessoa ali desenhando para que tudo ocorra bem na hora de sair um hambúrguer da chapa. Então, nem saiu o hambúrguer ainda, o pessoal tem todo esse trabalho antes. Porém, a gente identifica ali, né, pessoas que hoje em dia trabalham. Primeiro é o próprio arquiteto, né, imaginando já um mega sistema de um tamanho de uma pirâmide, sendo que eles nem sabiam se ia dar certo isso, se o hambúrguer ia ser vendido mesmo, desse jeito, né. Segundo, são os próprios devs, né, os devs tentando dar o seu melhor ali, só que eles não têm, às vezes, a mínima definição de arquitetura e ainda assim ficam sendo cobrados pelo desenvolvimento e pelo gerente. Assim, acho um cenário bem comum, mas um cenário bem ruim. Além disso, tem um elemento que é o Product Manager, que ele já está imaginando ali o produto na mão do cliente. E ele está corretíssimo de estar imaginando o produto na mão do cliente. Mas olha só o easter egg aí, ó. Ele está imaginando uma mulher comendo um pastel, né? E os caras estão construindo uma hamburgueria. Isso também acontece no mundo real, eu fiz questão de colocar aí. Quais são as verdades de Agile Architecture que a gente tem atualmente? Mesmo depois de toda a teoria, mesmo de muita teoria na internet, a verdade, uma delas é o seguinte, ó, a arquitetura vai travar a evolução do produto. Aí você fala assim, poxa, mas então eu prefiro não fazer nada disso, né? Mas tem uma saída. Ela só não vai travar se você entender que não existe apenas uma arquitetura. Mas como assim, Odair, não existe apenas uma arquitetura? Todos os softwares, todos os sistemas têm um ciclo de vida. E cada fase do ciclo de vida, você precisa dar atenção em um determinado prisma, ponto. E, aqui na CIT a gente fala muito, né, sobre Architecture Runway. A gente precisa identificar que momento é que aquele sistema está, se ele já é um legado de tempos, se ele ainda está começando, se ele precisa de escala, se ele precisa de otimização, ou se ele está numa fase inicial. Então, o recado que eu trago é, primeiro de tudo, tenha clareza do que o sistema é e o que o sistema faz, né? Segundo,
você precisa preparar o software para mudança frequente. Não adianta você não esperar isso. Eu até costumo falar, se a gente não... A gente provavelmente estaria usando o Windows 98, e se a gente não tivesse preparado para isso, né? Se os softwares não estivessem preparados para mudanças. Então, não adianta combater isso e evitar, as mudanças vão chegar, então é melhor você lidar da melhor maneira com isso. Qual que é a melhor maneira? Eu prefiro dizer que a mudança é a nossa amiga, então a gente precisa lidar com isso, porque a gente também vai subir essa montanha mais de uma vez, né? Resiliência é mais importante do que o reuso. Também vejo vários times de arquitetura pensar muito no reuso. Eu vou construir uma arquitetura que eu posso usar para um time, para dois, para um produto, para três, para quatro. Resiliência é mais importante do que o reuso. Não adianta nada você pensar em reuso e o produto mudar e esse reuso que você pensou, você ter que jogar fora. Então, na verdade, é melhor você ir acompanhando o produto no momento que ele é pensado, desenvolvido, você acompanhar essa evolução para indicar ou pensar na arquitetura no momento certo. A gente costuma dizer aqui, a gente tem um desenho sobre práticas de engenharia, né? E as práticas de engenharia que são envolvidas nisso que eu comentei, na resiliência, são essas, né? Teste unitário, testes de segurança, a maneira com que é feito o deploy, a maneira com que é feito o release, como que é o run dessa aplicação, né? Se tem fallback, circuit breaker, né? Enfim, algumas práticas precisam ser obrigatoriamente de início, mas a maioria precisa acompanhar a evolução, né? Outra verdade, uma conta cara sempre chega para times que negligenciam a prática da arquitetura. Você só vai perceber isso no pior momento, que é quando tem aquela ideia genial ou quando o mercado mudou, menos você, menos a empresa, menos o business, e você precisa acompanhar. E aí vai lá alguém e fala, poxa, mas do jeito que está a arquitetura, a gente precisa refazer. Então, assim, negligenciou, o preço chega, não tem como, a conta chega. Mas não, se você ensinar os times, se você liderar aí uma missão de aprendizado com os times, a identificarem aspectos da arquitetura. Então, se você é arquiteto, lida com a arquitetura, não guarde isso para você. Na verdade, você tem que ter como missão expandir a prática de arquitetura para os times. Assim, os produtos eles começam a ter mais autonomia, os times começam a ter autonomia, só que eles podem escolher qualquer tecnologia? Não, eles precisam ter um guardrail, um padrão, uma diretriz. Você participa disso e os times podem trabalhar tranquilamente dentro dessas diretrizes e identificando aí aspectos da arquitetura. Com isso, dificilmente essa conta vai chegar tão cara. Alguma outra conta chega por conta de débitos técnicos, mas nem é tão caro assim. Acho que é normal, né? E por último, a arquitetura, ela está longe de ser ágil e você pode estar contribuindo para isso. Você pode estar contribuindo para que isso piore, vamos dizer assim, né? Quando que você contribui para a arquitetura não avançar da mesma forma que a agilidade? Quando você diz que precisa ter uma fase no início de arquitetura, aquela do Royce lá, falar, vamos pensar em tudo, vamos fazer tudo agora. Isso, você está contribuindo para a arquitetura não seja ágil. Outro ponto, quando você prioriza só o reuso a qualquer custo, como eu comentei aqui, ao invés de aceitar mudanças. Perdão. Outro ponto, quando você não se envolve com o negócio, quando você não se envolve com o business, você precisa ter essa porta aberta, precisa ir lá bater na porta do negócio, conversar, se relacionar, para você entender para onde que as coisas estão indo, antecipar isso e pensar na melhor maneira de colocar isso no desenvolvimento. Então, precisa ter um elo da arquitetura com o business. Outro ponto, quando você espera sempre perfeito antes do feito. Então, assim, você vai fazer todas as POCs para aguentar 1 milhão de usuários de uma forma perfeita, nem sabe se isso realmente vai ser atingido. E aí a grande causa de softwares que as pessoas fazem e os desenvolvedores
e ninguém usa, ou poucas pessoas usam, né? E aí vem aquela frustração, a mesma que motivou aquele pessoal do Manifesto Ágil. Um dos pontos que eles comentam é isso, né? A gente está cansado de fazer software que ninguém usa, além de outras coisas que eles comentaram. E por último, quando você simplesmente quer ser o centralizador de tudo, ou o time de arquitetura deseja ser o centralizador de todas as decisões, desde as mais triviais até as maiores, concordo que as maiores precisam ter mais análise, mais um estudo maior, mas as triviais, deixa com os times, deixam com as pessoas, elas vão além de se motivarem, elas vão participar, elas vão ver aquilo funcionando, vai ser um aprendizado se não funcionar, mas precisa estar aberto ao risco, precisa estar aberto aos problemas, tudo isso com guardrail, lógico, com métricas, tudo muito bem organizado, mas não esperando que aquilo vai ser perfeito de primeira, as coisas podem dar errado e isso tem que ser ok. Bom, pessoal, tá chegando aqui meu tempo, né? Meu papo foi rápido e, por último, pensa assim, como você trataria a arquitetura do produto dos seus sonhos? Se você estivesse pensando num produto, como que você gostaria que a arquitetura desse produto fosse? Uma arquitetura resiliente? Você gostaria que tivesse um tempão para as coisas começarem a acontecer? Ou que isso acompanhasse a evolução do produto? Eu acho que é um mindset bem bacana, que ajuda os times de produto e logo, por consequência, ajuda todas as companhias, as empresas a trabalharem melhor aí os produtos que elas estão colocando aí para a gente. Muito obrigado. Quero agradecer aí o TDC, a Yara, todo mundo que está assistindo. Novamente, muito obrigado e fiquem seguros, com saúde. Logo, logo, tudo passa. Obrigado por terem assistido.